Por muitos séculos, na tradição judaica, né, até milênios, a crença predominante era de que Moisés havia escrito toda a Torá, né, todos os 5 primeiros livros ali que compõem a Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E essa crença ela era muito importante porque ela dava mais autoridade ao texto da Torá também. Afinal de contas, na tradição, Moisés teria se encontrado face a face com Deus, e nesse momento, Deus teria revelado ele mesmo para Moisés toda a história, desde a criação, passando ali pelo dilúvio, pela peregrinação ali para o Egito, depois o caminho até a Terra Prometida, toda essa história teria sido narrada pelo próprio Deus para Moisés, e Moisés teria escrito a partir daí a Torá. Portanto, né, essa linha Deus, Moisés, Torá era o que dava uma confiabilidade muito grande ao texto da Torá. Só que nem todos os autores, nem todos os judeus, nem todos os leitores da Bíblia hebraica compartilharam dessa crença. Pelo menos não exatamente nesses moldes, né? E um exemplo dessas figuras que questionaram essa ideia, ainda no período medieval, é o Ibn Ezra. E ele deixou no meio dos seus comentários bíblicos ali uma série de pistas de que ele não acreditava que Moisés havia escrito toda a Torá. A expressão mais interessante dessa desconfiança dele, que ele inclusive ocultava o máximo possível, foi um enigma que ele deixou, né? Ele não dizia, não proclamava essa desconfiança dele às claras, mas ele colocava isso de forma muito sutil e enigmática nos seus textos. Inclusive tem um texto que ele escreve o seguinte, né? Que há um significado secreto no texto bíblico que ele está comentando ali, e aquele que entender que permaneça em silêncio. Então ele acreditava também que tinha outras pessoas que entendiam as coisas que ele estava entendendo ali do texto, mas ele não queria que isso se tornasse motivo ali de polêmica e de desconfiança sobre a autoridade da Torá, que para ele era muito importante que se mantivesse sólida. E em outra parte dos textos dele, ele coloca o enigma, né, ao qual eu me referi, que é muito interessante, que ele diz o seguinte: se entenderes o segredo dos 12 e também o de assim Moisés escreveu, e estavam então os cananeus na terra, no monte onde o Senhor é visto, e eis que o seu leito, um leito de ferro, então reconhecerás a verdade. Esse enigma, né, que de fato é bastante enigmático, foi um enigma ao longo de muito tempo na história, mas hoje tanto os historiadores que estudam a história da Bíblia, quanto os historiadores especialistas ali na própria obra e comentário do Ibn Ezra, acreditam que conseguiram decifrar esse enigma. E o que significaria então esse enigma? Né? O texto começa assim: se entenderes o segredo dos 12. O que seriam esses 12? Esses 12 seriam os 12 últimos capítulos da Torá, ou melhor, os últimos 12 versículos da Torá, que compõem o último capítulo de Deuteronômio. E esses 12 versos finais, nesse capítulo final, o capítulo 34 de Deuteronômio, ele fala sobre a morte de Moisés. Então, seria algo um tanto estranho que Moisés tivesse escrito sobre a sua própria morte, o que seria um indício de que essa parte, pelo menos, foi escrita por outra figura. Isso não era um questionamento original ali de Ibn Ezra, outros rabinos já tinham apontado esse detalhe antes. Alguns respondiam que isso provavelmente teria sido escrito por Josué depois da morte de Moisés, e outros diziam até que foi o próprio Moisés que escreveu, porque quando Moisés se encontrou com Deus, Deus narrou para Moisés a própria morte dele, e Moisés registrou a própria morte, as lágrimas, né? Então existiam algumas tentativas já de explicar isso antes do Ibn Ezra, mas de qualquer forma essa seria uma primeira pista de que nem todas as passagens da Torá talvez tivessem sido escritas por Moisés. A segunda pista que o Ibn Ezra destaca nesse enigma é a fala: assim Moisés escreveu. Isso está em Deuteronômio 31, 22, e para Ibn Ezra provavelmente era muito estranho que nessa passagem Moisés se referisse a ele mesmo na terceira pessoa, né? Não era uma convenção literária comum de forma alguma. Então, o texto trazer assim Moisés escreveu provavelmente implicava que outra pessoa e não Moisés estava escrevendo aquela passagem se referindo a Moisés, né? Então, mais uma passagem que possivelmente não teria sido escrita por Moisés. E aí a gente passa para a terceira pista no enigma do Ibn Ezra, que é a frase que ele destaca, né? E estavam então os cananeus na terra. Essa passagem está em Gênesis 12, 6,
E a gramática dessa frase, né, e estavam então os cananeus na terra, parece dizer que os cananeus, no período em que o texto está sendo escrito, não estavam mais na terra, né? Então eles estavam, mas agora eles não estão. E essa pista gramatical ali para Ibn Ezra indicava que quem estava escrevendo esse texto vivia num período em que os cananeus não habitavam mais a chamada Terra Prometida. E isso só vai acontecer depois que a Terra Prometida for de fato invadida ali ou conquistada pelo povo eleito de Deus, né, segundo a narrativa bíblica ali. E nos tempos de Moisés isso ainda não teria acontecido. Moisés estava indo para Canaã e ele mesmo nem entraria, nem participaria da conquista de Canaã. Então essa ideia parece só fazer sentido caso a pessoa que estivesse escrevendo essa frase já vivesse após a conquista de Canaã, coisa que não era o caso de Moisés, né? Então mais uma pista aí que o Ibn Ezra levanta. E aí passando para a quarta pista do enigma do Ibn Ezra, ele destaca a frase no monte onde o Senhor é visto. Essa referência está em Gênesis 22:14 e ela parece, sim, muito claramente ser uma referência ao Monte Sião, que seria o monte onde o templo seria construído, né? O templo de Jerusalém, onde as pessoas iriam para ver Deus, né? Esse vocabulário era muito comum quando se falava em ir ao templo, né? Ver Deus, estar diante de Deus, não era uma coisa assim individual, de oração, era mais comum que se utilizasse esse tipo de frase para se referir de fato a um deslocamento físico até onde Deus meio que fisicamente estava, né? Que era o templo no Monte Sião. E nos tempos de Moisés, o templo não existia, né? Muito menos estava no Monte Sião. Então a referência a um monte, a Sião como um monte onde o Senhor é visto, pode parecer também bastante anacrônica, né? Muito fora do tempo. Nos tempos de Moisés ainda não era uma realidade que as pessoas iam ao monte para ver Deus, né? E aí, chegando finalmente na última pista aqui do Enigma do Ibn Ezra, ele destaca o trecho: Eis que o seu leito, um leito de ferro. E esse trechinho está lá em Deuteronômio 3:11 e faz parte do relato de quando Moisés e o seu povo ali derrotou o rei de Bazã, Og. E esse rei, nesse texto, o rei Og, é referido como sendo um gigante. Então, descreve-se ali a cama de Og, falando que é uma cama de ferro e dá as medidas, inclusive, dessa cama, como uma evidência do fato de que Og era um gigante. E o texto diz que essa cama poderia ser vista ainda numa determinada cidade tal. Provavelmente aqui o que o Ibn Ezra estranha nesse texto é o fato de que Moisés tenha que dar alguma evidência de que Og era um gigante, já que ele escrevia para os seus contemporâneos ali e todos saberiam desse fato. E além disso, o fato de dizer que existia ainda uma evidência disponível do fato de Og ser um gigante, que era a sua cama de ferro que ainda estava numa cidade tal, parece também dar uma ideia de que esse evento que está sendo narrado era meio remoto, teria que estar deslocado no tempo e não ter sido escrito pela própria pessoa que matou ali Og, né, que liderou a guerra ali contra o rei Og. Mas enfim, né, ao trazer essas pistas e colocar na forma de um enigma ali, Ibn Ezra estava revelando que tinha uma perturbação, tinha um desconforto com essas passagens, né, parece que não conseguia muito compatibilizar isso com a ideia mais tradicional de que Moisés havia escrito toda a Torá, que, claro, é muito mais conveniente para tornar a Torá um objeto assim mais digno de confiança, né, mais sagrado, vindo direto, quase que diretamente de uma revelação de Deus, né, uma revelação de Deus a Moisés e de Moisés ao povo, né, e se tivesse intermediários ali, se tivesse acréscimos, outras pessoas que nem se sabe o nome participando da composição desse texto, esse status da Torá talvez pudesse ser comprometido, né? O Ibn Ezra não queria isso e por isso ele escreve essas coisas na forma de enigma, né? Mas depois dele, depois de Ibn Ezra, muitas pessoas vão fazer esse mesmo esforço de leitura ali crítica, textual, histórica, atenta da Bíblia e vão chegar a conclusões um pouco mais radicais, né? Entre essas pessoas, o filósofo holandês Bento de Spinoza, sobre o qual a gente está fazendo uma série aqui no canal, que vai inclusive trazer o enigma de Ibn Ezra como uma das partes ali da sua crítica à ideia da autoria tradicional mosaica da Torá, né? Mas esse vídeo então que eu estou fazendo aqui de certa forma é um parêntese dentro dessa série sobre o Spinoza. E no próximo vídeo, nos próximos vídeos, a gente vai entrar efetivamente na crítica que o Spinoza, muito mais radical que essa crítica do Ibn Ezra, faz à Bíblia, né? O que o Spinoza entende que a Bíblia é, como a Bíblia foi formada.
Então, nos próximos vídeos a gente vai discutir essa questão. Mas por enquanto eu quis trazer essa curiosidade sobre esse rabino medieval, né, do século XII já fazer ali questionamentos à autoria mosaica da Bíblia, né? Mas então nos próximos vídeos a gente volta à série sobre Spinoza e aprofunda nessa questão da história, dos primórdios ali da crítica histórica e literária da Bíblia. Então é isso, por enquanto é só e nos vemos aí no próximo. Valeu!